A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Vamos ler hoje Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verso 2: A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, nesses versículos 1 e 2, nós vemos o quanto é importante, num diálogo, numa conversa, trazer uma resposta calma quando a outra parte que fala com a gente está alterada. Se no seu relacionamento conjugal, o seu marido ou a sua esposa estão um pouco nervosos porque passaram um dia difícil, é necessário ter paciência e calma para conversar com o seu cônjuge, para que você possa chegar a manter a calma no seu relacionamento. Isso também vale no relacionamento com os seus filhos, com o seu patrão, com os seus empregados, com as pessoas com quem você negocia. Veja que o verso 2 fala que a língua dos sábios adorna a sabedoria. Então, quantas pessoas morrem no trânsito porque, por causa de uma fechada, começam a xingar a outra pessoa, ao invés de serem sábias e terem paciência no trânsito e usarem a sua boca para acalmar os ânimos, usam a boca para xingar, para criar situações terríveis que acabam levando à morte. Versículo 3: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então veja que muitas vezes a pessoa pensa que ninguém vê o que ela está fazendo em oculto, mas ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos para aplicar em nós a devida justiça no devido tempo. Muitas vezes a justiça de Deus não chega de maneira imediata, mas uma coisa é certa: a conta daquilo que nós fazemos certamente virá. Por isso é importante que você tenha crédito com Deus, que você tenha ética, que mesmo quando ninguém está vendo, você se recorde desse versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Verso 4: Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então nós vemos mais um versículo falando a respeito do uso da palavra. Use a sua boca, a sua língua, para falar coisas agradáveis, para trazer vida para as pessoas. Não deixe que a sua língua seja usada para falar mal a respeito dos outros, para fazer fofocas a respeito da vida dos outros, para criticar a vida dos outros. Quando você critica o sucesso do outro, você precisa prestar atenção se a inveja não está tomando conta do seu coração. Quando nós vemos uma outra pessoa, muitas vezes os nossos parentes, pessoas próximas, prosperando, existe uma tendência a começarmos a criticar. Esse daí está querendo se aparecer. Esse daí está se achando. Esse daí ficou arrogante. Será que é a pessoa que ficou arrogante que está se achando? Ou é você que está carregando um sentimento de inveja porque não tem conseguido ser bem-sucedido naquilo que tem feito? Então preste atenção naquilo que a sua língua fala, porque se a língua é saudável, ela é como uma árvore de vida. Mas quando a sua língua guarda a perversidade, você quebranta o espírito, ou seja, você destrói as outras pessoas. Não seja um destruidor, mas seja uma pessoa que constrói vida para as pessoas à sua volta. Verso 5: O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Então,
aqui está fazendo uma comparação. O tolo, ele não vai levar em consideração as palavras do seu pai, mas aquele que for sábio vai prestar atenção na repreensão e vai agir com prudência. As consequências são a de que o tolo sofrerá a consequência do mau procedimento que adotar. E o sábio que ouvir o conselho do pai terá prudência e escapará do laço da ruína. Verso 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, o justo é aquele que faz as coisas corretas. Quando ele recebe grandes recursos financeiros, ele fica tranquilo, porque ele sabe que colheu na honestidade. Agora, os frutos do ímpio, que podem ser muitos também, eles vêm carregados de perturbação, porque quando uma pessoa conquista os seus recursos financeiros por meio de corrupção, por meio de venda de negócios ilícitos, ele sempre fica perturbado. Tem a preocupação se vai ser descoberto pela polícia, se vai ser descoberto pela Secretaria da Receita Federal, se vai ser descoberto de repente numa fiscalização tributária, numa fiscalização do trabalho. Então, o verso 6 nos ensina que se quisermos ter tranquilidade e sossego nos tesouros que temos recebido, que nós façamos tudo com honestidade e correção, pagando todos os impostos, para que não exista nenhuma preocupação em relação a algum procedimento de apuração daquilo que nós fazemos. Verso 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então, mais uma vez, no versículo 7, Provérbios 15 está falando a respeito daquilo que os sábios falam. Os sábios, quando falam, falam a respeito de conhecimento. Então, você nunca vai ver um sábio falando a respeito da vida dos outros. Você nunca vai ver um sábio prestando atenção no carro que o outro tem, na casa que o outro comprou, no que o outro está fazendo. Os sábios sempre vão estar discutindo ideias, pensando em propostas para resolver os problemas da sociedade, da humanidade, porque eles estão preocupados com coisas que trazem benefícios para todos. Agora, os tolos não fazem isso. O coração dos tolos fica preocupado em cuidar da vida alheia, em falar a respeito da vida dos outros, em ficar falando a respeito de bobagens, em falar a respeito daquilo que está nos seus corações, que é mal. Então, existe essa diferença. Verso 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus não recebe o sacrifício que é apresentado pelos ímpios porque não é um sacrifício sincero. É um sacrifício interesseiro. É aquele tipo de sacrifício em que a pessoa oferece o sacrifício e diz: se Deus é Deus, então eu quero alguma coisa dele. Então eu vou oferecer logo algum sacrifício visando a satisfazer o meu interesse. Deus, quando vê esse tipo de sacrifício, considera-o abominável. Agora, os retos, quando oram ao Senhor, agradecendo pelas graças que têm recebido ou até mesmo pedindo alguma coisa para Deus, fazem essa oração a Deus reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o dono dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas e que é o Pai que é digno de receber a oração dos filhos. Então, Deus se alegra, Ele tem o contentamento em ouvir a oração daqueles que são retos. Versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. O versículo 9 é uma repetição do versículo 8, com outras palavras, para dizer que as decisões que o ímpio toma são abomináveis a Deus. Mas Deus, Ele ama o que segue a justiça. Verso 10. Correção molesta há
para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O verso 10 fala que aquele que abandona o caminho correto, que abandona a vereda, vai receber, quando recebe uma correção, para ele a correção é algo chato, é algo que está molestando ele, porque ele deixou o caminho justamente porque ele decidiu caminhar pelo lado errado. Então, fazer a correção para essa pessoa é o mesmo que molestá-la, incomodá-la, perturbá-la. Agora, e o que aborrece a repreensão morrerá. Ou seja, a parte final do versículo 10 completa a ideia da primeira frase, né? Aquele que abandona o caminho considera que a correção é algo que o incomoda. E quando ele faz isso, quando ele aborrece a correção, a repreensão, ele acabará tendo como uma consequência a morte, ele morrerá. Muitas vezes essa morte não vem tão logo, essa morte física, mas a pessoa vai morrendo porque ela vai batendo a cabeça no meio do caminho desviado e vai se entristecendo com o passar do tempo. E essa é a morte da pessoa. Verso 11: O inferno e a perdição estão sempre perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O verso 11 enfatiza a onipotência de Deus, né? Ele tem todo o poder, e a onipresença de Deus, ele está em todos os lugares. Mesmo no inferno, mesmo onde existe a perdição, o Senhor está ali, observando tudo o que está acontecendo com as pessoas que estão passando por aquela situação de perdição. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, ou seja, muito mais o coração de todos está nas mãos do Senhor. Verso 12: Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então o verso 12 fala a respeito do escarnecedor, que é o zombador, aquele que não valoriza as palavras da verdade. Então o escarnecedor, quando alguém o repreende, ele não ama essa pessoa. E ele também nunca vai chegar perto daqueles que são sábios. Verso 13: O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, esse texto fala fala a respeito de linguagem corporal. Nós podemos olhar e prestar atenção no rosto de uma pessoa. E por meio da leitura do rosto, podemos saber se essa pessoa está alegre ou se essa pessoa está carregando dor. Porque se estiver carregando dor, o espírito se abate. Mas se o rosto estiver formoso, isso indica alegria de coração. Indica que a pessoa está recebendo uma graça de Deus. Então, o versículo 13, ele traz uma informação para nós. Se você quer saber como uma pessoa está, faça uma pergunta a ela, para que você possa saber, da forma como ela responder a você, como vai o coração dela. Verso 14: O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então, aquele que tem o coração sábio busca o conhecimento, mas os tolos se apacentarão de tolices. Verso 15: Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então, aquele que está aflito, podemos dizer assim, aquele que está em depressão, que está passando por esses tipos de enfermidade, todos os dias para essas pessoas é considerado um dia mau. Mas aquele que tem o coração alegre tem um banquete contínuo, ou seja, aquele que tem um coração alegre sempre estará nos lugares em que há banquetes. Verso 16: Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Verso 17: Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Verso 18:
O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Verso 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, o versículo 19 fala a respeito do preguiçoso. Fala que a preguiça é um dos pecados capitais. Então, veja que o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, ou seja, é como um caminho cheio de espinhos. Mas a vereda dos retos está bem igualada. Verso 20. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Verso 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Verso 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O versículo 22 fala sobre a importância de termos amigos, para serem nossos parceiros, tanto nos negócios quanto na nossa vida particular. Verso 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor avançará à casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Verso 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Verso 27. O que se dá à cobiça perturba a casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Verso 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará o coração dos justos. 30. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Verso 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Verso 32. O que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai humildade. Essa é a meditação de Provérbios 15. Deus abençoe a todos, amém, e graças a Deus, amém.